Olá a todos, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Diego Tiscar, eu sou psicanalista no Instituto Vórtice de Psicanálise e faço parte da equipe do Centro de Recuperação e Hospital Dia do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Bem-vindos ao meu canal. Se essa é a primeira vez que você aparece por aqui, fique à vontade. Se você já veio outras vezes, estamos para mais um vídeo. Aqui neste canal eu discuto sobre psicanálise. Tento sempre trazer algum tema e discuti-lo. Vocês fiquem à vontade, pode ver na barra aí dos vídeos outros temas que eu falei. Não existe uma ordem, não existe uma cronologia, tá, gente? Então, divirtam-se. O vídeo de hoje, como vocês já devem ter visto pelo título, eu parto de um equívoco e de uma dúvida muito comum. Eu vejo frequentemente, às vezes, colegas de trabalho que recém-formados com esse equívoco, às vezes supervisionando, hã, às vezes colegas psicólogos recém-formados têm essa dúvida. Eu achei interessante trazer, né. Os delírios, eles são da neurose ou eles são da psicose ou eles acontecem nos 2, né? Bom, muita gente usa como um critério diagnóstico para fazer um diagnóstico de uma doença da psicose, a presença de delírios. E isso é um equívoco. Primeiro, porque neuróticos também deliram. Então já respondi a pergunta do vídeo, né? Mas eu vou explicar. O segundo ponto é que quando você pega uma doença da psicose em específico, talvez a mais diagnosticada pela presença do delírio, que é a esquizofrenia, o critério diagnóstico da esquizofrenia não é a presença de sintomas positivos. Sintomas positivos é aqueles que, entre aspas, acrescentam. É uma explicação muito particular, tá? Por exemplo, o delírio ele acrescenta, a gente não delira, sabe? Ele é uma coisa a mais. O que serve de critério diagnóstico para esquizofrenia são sintomas negativos. O embotamento afetivo é quando o afeto fica voltado para dentro. Um pensamento vazio, um pensamento rígido, duro, focado num assunto, sabe? São os sintomas negativos que servem para fazer o diagnóstico da esquizofrenia. Mas a ideia não é bem essa, né, aqui do vídeo. Eu falei mais detalhadamente sobre a psicose no vídeo anterior sobre Lovecraft e Jacques Lacan. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Se você não viu. E eu vou diferenciar um pouco o que é o delírio na psicose e o que é delírio na neurose. Bom, a gente parte então de um princípio de que existe um, um amadurecimento no ser humano, que é o que o Freud chamou no texto dele Refletir, Recordar, Elaborar. O Lacan falou do real, do imaginário, do simbólico. Eu expliquei detalhadamente no vídeo sobre Lovecraft e Lacan, tá? E o simbólico, ele é fundamental para a gente entender o que é o delírio. Principalmente se você pensar na questão do psicótico, tá? O mundo que a gente vive eu não vejo o mundo, eu vejo a representação que eu faço dele. Muito antes do Freud, Arthur Schopenhauer, ele escreveu O Mundo como Vontade, como Representação. E logo no começo do livro, ele faz a seguinte definição: o mundo é minha representação. Esta é uma verdade que vale em relação a cada ser que vive e conhece, embora apenas o homem possa trazer a clarividência filosófica. Torna-se claro e certo
que não conhece sal algum e terra alguma, que o mundo a cercá-lo existe apenas como representação. Isso é, tão somente em relação a outrem, aquele que representa, ou seja, ele mesmo. Simplificando, o que o Schopenhauer ele nos explica é que o mundo como tal ele não existe, existe uma representação. E nós representamos o mundo, nós representamos as pessoas, nós representamos a nós mesmos, ah, mais ou menos semelhante, sabe? Então, você pode pensar que o delírio é uma representação diferente. Mas por que é o delírio? Por que é o psicótico delírio? Quando a gente fala desse processo de simbolização, acontece uma quebra. Por algum motivo, ele não se sustenta, ele desaba. Essa representação também ela serve para dizer quem sou eu e quem é o outro. Ela me separa do outro, ela evita uma contaminação da cultura em que eu vivo, a mim e a mim a cultura. E há um colapso, há um implodir. Neste momento, o delírio ele se reorganiza às pressas para tentar manter uma integridade do eu e uma construção de mundo. Ele é feito às pressas, portanto, ele é falho. E é por isso a diferença entre representação é que a representação vai fazer sentido para quem ouvir. O delírio não faz sentido. O delírio faz sentido para o delirante. Uma coisa é você falar sobre um tema qualquer. Você pode discutir sobre a política, você pode discutir a sua opinião sobre uma postura mais conservadora, uma postura mais progressista. Isso é uma opinião. E a sua opinião, por mais discordante que pode ser da minha, vai ser compreensível, porque ela está dentro de uma representação possível. É diferente de quando eu digo que determinada classe política está interessada no movimento de construção global, no movimento de dizimar um certo número de pessoas ou uma determinada espécie. Aí a gente tem uma diferença. Na neurose, o delírio é um pouco diferente. Você não vai achar esse colapso. O Freud ele vai, na segunda tópica, descrever três estruturas: o inconsciente, o id, melhor dizendo, o ego e o superego. O superego, muitas vezes traduzido no Brasil como super-eu ou ideal do eu. Desse nome, você já tem o que ele significa. É um ideal. Todo o ideal, ele é, por definição, impossível, enquanto que o superego há uma exigência desse impossível. O superego faz aquela voz que sussurra, né? Você quer fazer alguma coisa? Ele chega, ó, você não vai conseguir. Tanto falar, você desiste. Da superego sussurra. Ah, mas já vai desistir? Você nem tentou? Daí você resolve tentar de novo. O superego sussurra. Mas pra que tentar de novo? Você sabe que não vai dar certo, você vai perder tempo. Aí você desiste. E o superego chega e fala: é, mas também, você nunca faz nada, você desiste de tudo. Ele é sempre uma cobrança e uma censura, e ele está sempre exigindo ao máximo. Então, o delírio neurótico é quando esse superego ele se excede. Freud vai nos explicar na primeira tópica que o aparelho psíquico ele é econômico, ele trabalha no quantum. Quanto mais econômico, mais saudável. Um superego excessivamente ruidoso, ele é pouco econômico. A gente pode pensar que o delírio também é um sintoma, ou de uma patologia instalada, ou de uma patologia que pode se instalar, ou de algo nessa ordem, mas de um excesso. O Freud, ele vai trazer dois textos em períodos diferentes
em que ele diferencia um delírio neurótico e um delírio psicótico. O primeiro deles se encontra aqui, que é o delírio e os sonhos na gradiva. O Freud ele faz análise de um livro. Essa análise surge de uma aposta com o Jung. O Jung pergunta para o Freud: bom, seu método vale para qualquer coisa? Qualquer pessoa, qualquer livro, qualquer coisa que eu achar. O Freud falou: vale. O Jung fala assim: então se eu escolher algo a esmo, você analisa? O Freud sim. O Jung foi lá e comprou um livro baratinho, meio, sei lá, um fuleiro, uh, que é o Gradiva. O Freud leu e ficou encantado. E escreveu o livro. E galou a boca de Jung. Na Gradiva nós temos um rapaz que ele é, se eu não me engano, antropólogo ou historiador ou algo do tipo. Ele estuda civilizações antigas e ele está fascinado com o molde de gesso que foi descoberto em Pompeia. E ele viaja para Pompeia. Lá ele conhece um fantasma, uma moça muito bonita que habitou a cidade de Pompeia e foi morta durante o Vesúvio, a explosão do Vesúvio, e ficou soterrada. Com o passar do tempo, os dois vão conversando, o rapaz vai criando a sua teoria sobre quem é ela, até que em determinado momento ela olha para ele e fala assim: eu estou viva. E ele explica: eu sou sua vizinha. Seu idiota. Faltou ela complementar isso, mas o rapaz ele criou um delírio para adaptar a realidade nova que ele não soube suportar, o interesse por essa vizinha. Então rompeu-se uma psicose. Aí, a maneira como a moça age é maravilhosa. Freud explica como analiticamente lidar com o psicótico. Isso não mudou. Você não vai desafiar o delírio. Você não vai dizer que o delírio não existe. Você vai mergulhar no delírio. Você vai coexistir no delírio. Você vai viver no delírio e gradativamente vai voltando. Lembrando que o objetivo nunca é tirar um delírio. O objetivo é proporcionar uma qualidade de vida. E já alguns anos depois, Freud teve acesso a um pergaminho de um antigo pintor que ele escreveu o texto Uma Neurose Demoníaca no século XVII. Você consegue encontrar aqui, na edição da Autêntica. Nesse livro, o Freud tem acesso a um pergaminho, uma confissão de um pintor que teria vendido a alma dele ao demônio. O acordo seria o seguinte: o demônio seria obrigado, por 6 anos, a ser o pai deste pintor. Ao término desses 6 anos, ele entregaria sua alma ao demônio e iria feliz ao inferno. Evidentemente, ele não foi tão feliz assim, porque o pintor refugiou-se num monastério, afirmando que tinha feito um pacto demoníaco e pedindo auxílio. E lá ele escreveu sua confissão. O que o Freud observa ali, veja a diferença. Você não tem uma realidade que você não suporta. Aqui você tem uma exigência, você tem uma culpa. Você tem um pintor que necessita de um pai. E é uma figura punitiva, é uma figura severa. Ou seja, se a gente pensar que a representação ela está dentro de uma ordem, ela está dentro de uma lógica, que o Freud chamou da cultura, da imposição da cultura, o Freud chamou de a lei. Quem porta a lei é o pai. Então, o pintor deu ao demônio a função de pai e a função de superego. Esse é o delírio. Eu espero que tenha sido claro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu gostaria que vocês escrevessem embaixo, né, dúvidas, se vocês quiserem
sugerir algum tema, se você tem alguma dúvida sobre psicanálise, e eu faço um vídeo a respeito. Muito obrigado e até a próxima sessão.